Bom, meio-dia mais 13 minutos, olha só, um levantamento preliminar do Programa Nacional de Imunizações indica que no ano passado, apenas 2 vacinas aplicadas em bebês, BCG e hepatite B, alcançaram a meta de 95% de cobertura recomendada para crianças de até 1 ano. É uma redução em relação a 2024. Quais são os perigos na queda da cobertura vacinal de bebês? Quais são as consequências e os motivos? Bom, são muitos questionamentos e para nos explicar essas situações aqui no nosso país, eu converso agora com a Flávia Falsi, ela que é infectologista do Hospital e Maternidade Santa Maria. Flávia, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite para conversar com os nossos telespectadores, para participar aqui do Jornal Câmara Notícia, e de que maneira que você enxergou este levantamento. Ele é esperado, ele é preocupante. Seja bem-vinda e uma boa tarde. Boa tarde, obrigada. Agradeço o convite para conversar por um assunto que é muito importante, que é fundamental a gente trazer à luz essa discussão, porque realmente é algo que nos preocupa muito, principalmente vindo do Brasil, que era um país que era exemplo para o mundo de cobertura vacinal, de programa de imunização. Então, é uma notícia que nos preocupa, que não é esperada, que nunca foi esperada. A gente estava vindo de uma crescente de melhora ali dos anos 2000 até 2016, sempre com excelentes coberturas vacinais, com erradicação de algumas doenças preveníveis, como sarampo, coqueluche, poliomielite. E aí agora a gente volta com essa preocupação de a gente estar abaixando a nossa cobertura vacinal e essas doenças voltarem a acontecer no nosso país. Flávia, os primeiros meses de vida são determinantes para a proteção contra doenças graves? Eles são determinantes em alguns casos, e em outros, a população pediátrica, principalmente os recém-nascidos, os bebês, eles ainda não têm o sistema imunológico completamente formado. Então, eles e os idosos, as pessoas que têm algum tipo de imunodeficiência ou imunossupressão, são as populações que mais têm o risco de se desenvolver doenças graves. Então, a importância da vacina para os bebês, ela vem tanto de poder ter ali uma proteção duradoura, em alguns casos, para a vida toda, quanto proteger das formas graves, já que eles são os mais atingidos por essas doenças. Eles não têm anticorpos para protegê-los, né? Então, a gente não fazer uma boa cobertura vacinal para essa população vai estar expondo em risco de ter os quadros mais graves justamente para eles. Ô Flávia, essa baixa adesão, ela tem consequências diretas no médio prazo? O que pode acontecer? E até para a gente combater, né, aquela decisão que muitas famílias às vezes tomam, achando que é algo pessoal. Não, é o meu filho, só que a gente vive em sociedade, é algo coletivo. O que pode acontecer a médio prazo? Essa criança, ela pode transmitir mais doenças? O que acontece quando uma criança ela não tem essa cobertura vacinal adequada? Exatamente. Pensando individualmente nessa criança, ela não tendo a cobertura vacinal adequada, ela vai estar exposta, então, a essas infecções que são preveníveis, e, consequentemente, ela pode ter casos graves, como, por exemplo, meningite, tuberculose, hepatites. São as inúmeras as doenças que a gente consegue prevenir, e nos casos graves pode, inclusive, evoluir com óbito, né? Com morte ou graves sequelas, se a criança ficar até mesmo ali impossibilitada, como no caso da poliomielite, por exemplo, de ter alguns movimentos. Então, são muitas as coisas que podem acontecer individualmente com essa criança. Pensando também na esfera comunitária, né, da sociedade mesmo, quando nós temos muitas crianças não vacinadas, nós podemos reintroduzir essas doenças. Então, por exemplo, se tem a nossa meta acima de 90%, de 95% de cobertura vacinal, essa uma criança não vacinada, ela acaba consequentemente sendo protegida, porque como as outras estão, a doença acaba não se disseminando. Mas se são várias crianças não vacinadas, a gente tem uma baixa cobertura vacinal, a gente pode reintroduzir essas doenças. Então, ter surtos, ter ali a médio prazo, longo prazo, uma sobrecarga do sistema de saúde, não só público como particular também. Então, essas crianças elas vão demandar internação hospitalar, vão demandar recursos médicos. Muitas dessas doenças não têm um tratamento específico, são doenças virais. Então, né, até o tratamento acaba ficando limitado. Seria a prevenção a principal ferramenta para a gente conseguir controlar essas doenças.
E até em relação a isso dos pais, né, de optarem por vacinar ou não os filhos, é algo que a gente sempre acaba conversando, que é algo que eu penso que, assim, é um pai que ele foi vacinado, né, porque na infância, nossa infância, a maioria de nós fomos vacinados, e ele vai optar por não entregar o melhor para o seu filho. Então, quer dizer, ele tem anticorpo, ele tá bem, e ele faz essa decisão pelo filho dele. Então, é algo que a gente tem que pensar e pensar no seu filho mesmo, até individualmente. Então, se não é no coletivo, pensar que você pode estar expondo o seu filho em risco. Ô, Flávia, eu tenho um bebê lá em casa de 1 ano e 4 meses, então eu passei recentemente por essa fase, principalmente até 1 ano, desta cobertura vacinal, né? E a grande maioria eu consegui via SUS e um pouco também na rede particular. A desinformação sobre quais vacinas estão disponíveis pode ser um problema, já que é muita vacina até 1 ano de idade, né? Claro que vai seguir agora com 2 anos, mas tem uma redução aí no número de vacinas que são aplicadas. Então, essa desinformação dos pais, quais são as vacinas que eu preciso aplicar? Isso é algo que precisa ser melhor disseminado. Em relação também às fake news sobre a eficácia, que é algo que precisa ser melhorado, precisa ser enfrentado? Com certeza. A desinformação é algo que a gente sabe que é um calcanhar de Aquiles, né, no nosso Programa Nacional de Imunização. É por isso que é fundamental, nós temos sempre campanhas, temos propagandas em TV, agora que, né, as redes sociais são o meio que a maioria das pessoas estão ali acessando, estão buscando informação, então é algo que tem que ser investido, né, tanto por governo, esfera federal, estadual, municipal. Então, o enfoque na propaganda, que é algo que a gente sente falta, que antes tinha bastante, né? Quando a gente teve esse aumento nosso da cobertura, a gente sempre via na TV, era Zé Gotinha, campanhas, outdoor na rua. Então é algo que precisa ser falado, porque realmente são muitas vacinas. Então, até para nós, profissionais de saúde, é difícil lembrar de cabeça quantas são. Imagina para os pais que, né, não trabalham na área. Então, é algo que tem que ser muito disseminado, pensando em propaganda. Os profissionais de saúde também precisam se empenhar em os seus pacientes sempre trazer, então, em relação a fake news, a gente sabe que na pandemia teve uma influência direta, né, a vacinação do Covid, nós tivemos muita desacreditação mesmo em relação à vacina, em relação ao que os profissionais estavam ali recomendando. Então, eu acho que o embate direto com as pessoas não é o caminho para a gente conseguir trazê-las para perto, trazê-las ali para levar os filhos para vacinar. Eu acho que a gente tem que informar, a gente tem que explicar, tem que ter paciência. Não é algo simples. Às vezes o pai, você conversa uma vez, ele não vai querer, na segunda consulta você conversa de novo. Então, assim, a gente não pode desistir dessa criança e desse adulto também, que também temos vacinas para adultos. A gente tem que ter essa paciência, esse cuidado, esse carinho de entender que não é todo mundo que vai ter o conhecimento e o entendimento sobre a importância da vacinação. Então, em várias esferas a gente pode estar trazendo essas famílias, então, tanto por propaganda, que aquela pessoa todo dia vai olhar, vai ver e aí vai internalizando ali a importância, quanto também no atendimento de saúde, de explicar para essa família e trazer informação para eles. Flávia, uma explicação que a gente pode dar também desta queda da cobertura pode ser as dificuldades logísticas que afastam as famílias dos serviços de saúde, principalmente as pessoas que são mais carentes, muitas vezes estão distantes dos centros de saúde. Isso é algo que a gente precisa chamar a atenção, tentar aproximar essas famílias dos serviços de saúde para que essas vacinas sejam aplicadas. Com certeza. O Brasil é um país continental, né? São muitas realidades que a gente vive. Aqui no estado de São Paulo, é uma realidade completamente diferente de uma população ribeirinha, de uma população no Pantanal, na Amazônia. Então, a gente tem que entender que são várias populações, então acaba que são várias estratégias que precisam ser aplicadas para nós conseguirmos ter uma cobertura ampliada, porque muitos locais, né, que são centros urbanos, que tem ali UBS, né, unidade de saúde da família, atuantes, que conseguem chamar a população ali para estar participando, mas tem locais que não tem essas unidades, né? Que até logisticamente a gente não consegue armazenar uma vacina tem que ficar ali numa geladeira, uma temperatura controlada. Então a gente também tem que entender que não é a mesma estratégia para todos os locais. É muito importante em locais onde a gente tem uma unidade de saúde da família, né, do SUS,
Nós temos ali aqueles agentes comunitários que vão de casa em casa, que conhecem a população, né, que são ali da região, que vão explicar para essa população a importância da vacina, trazer eles para a unidade de saúde para fazer essa aplicação. A gente sabe que algumas vacinas elas são exclusivas da unidade privada, né, do setor privado, são pagas, mas as obrigatórias e as mais importantes, que têm uma cobertura muito boa para muitas doenças, elas são do SUS. Então, né, de trazer os pais para receberem essas vacinas que são obrigatórias e para populações mais vulneráveis ter um investimento maior, principalmente em campanhas, né? Então, ali projetos que levem profissionais para aplicar diretamente nessas regiões, então, população indígena, populações que estão mais afastadas por algum motivo. Então, são estratégias que precisam ser pensadas de maneiras diferentes para cada tipo de população. Ô Flávia, com a sua experiência na área, esta época que nós estamos de começo de ano, férias escolares, né? É mais fácil porque as crianças estão em casa ou mais difícil porque muitas vezes os pais responsáveis estão viajando? Como é que funciona a vacinação agora, principalmente na época de janeiro, perto do carnaval? Na minha opinião, eu acho que é o melhor momento para vacinar. Principalmente porque, né, como a criança vai estar em casa, a gente pode sim ter alguns eventos adversos na vacinação, que são comuns, né? A criança pode ficar ali mais prostradinha, ter uma febre baixa, ter dor no local da aplicação. Então, quando está ali no período escolar, pode ser um desconforto para os pais, principalmente os pais que trabalham, né? Se a criança tiver algum tipo de intercorrência, para fazer ali o cuidado da criança. Então, acho que o momento de férias é um momento bem legal para a gente estar fazendo a vacinação, principalmente porque a criança vai estar em casa. E também, como tem bastante gente viajando, as unidades de saúde costumam estar mais tranquilas, né? Ter menos ali atendimentos, então é até um momento que você consegue, de uma maneira mais rápida e mais fácil, levar a criança ali para atualizar, sempre com cartão vacinal com você, né? Não perder esse documento que é extremamente importante. Então, se você está na dúvida, será que meu filho está com o calendário completo? Não, às vezes tem alguma criança mais velha e tem um bebê, às vezes a mais velha também está precisando de uma vacina. Então, vai com as crianças ali, leva o cartão vacinal de ambas, o profissional de saúde ele vai analisar, vai ver o que é necessário atualizar, se for necessário atualizar. E aí, tendo a criança em casa, eu acho que é mais fácil de você manejar também. Então, é uma época interessante. Mas caso não consiga, quando conseguir, leve. O importante é levar a vacinar. Se não for agora, se precisar ser no período escolar, que seja, né, no ano letivo. Ótimo. Para a gente poder encerrar, tem vacinas da infância que protegem para a vida toda? Tem algumas vacinas que sim, outras nós precisamos fazer esse reforço, até você falou que passou recentemente aí com a sua filha, né? São várias vacinas que a gente faz a aplicação, porque a gente protege por um menor período de tempo, já que a criança não está com o sistema imunológico dela completamente desenvolvido. Então a gente faz a vacina, algumas assim que nascem, algumas com 2 meses, e aí com 6 tem que repetir, com 12 meses tem que repetir, porque protege ali por aquele período de meses e depois precisa do reforço. Mas tem vacinas aí dos 12 meses, dos 14, como febre amarela, por exemplo, ou a da própria hepatite, depois dos reforços também, que vai proteger ali ao longo da vida essa criança. E algumas vacinas, elas protegem contra formas graves de doença, não é que a criança não vai ter essa, né, vai estar protegida 100% da doença, mas o que pode levar ela a ter algum risco de internação, ou até mesmo de evoluções não favoráveis, como, por exemplo, a BCG, que a gente aplica ali na maternidade mesmo. Ela é uma vacina que a gente protege a criança contra formas graves da tuberculose, que é importante, principalmente quando a criança é pequena, né? Então, uma tuberculose que seja ali de meninge, né? Uma meningite por tuberculose. Então, não vai estar protegendo ao resto da vida de ter a tuberculose, mas as formas graves, sim. Principalmente nessa fase, que é a fase mais delicada. Flávia Falso, infectologista do Hospital e Maternidade Santa Maria, muito obrigado pela aula que você deu aqui para a gente. Tenho certeza de grande valia para os nossos telespectadores. Já faço um novo convite para você retornar ao nosso telejornal, sempre num cenário melhor do que o que nós temos hoje, e fica aberto às suas considerações finais. Muito obrigada. Acho que o importante independente de crenças que você possa ter, é buscar o conhecimento, tirar dúvida com profissionais que você confie,
estar próximo à sua unidade de saúde ali do seu bairro, buscar saber aonde fica, ter um contato próximo, porque quando você está inserido ali na unidade, os profissionais vão estar te acolhendo, vão saber quando é o momento da vacinação, você não precisa se preocupar em decorar o calendário, só precisa saber que você tem que estar ali frequentando e tem que estar não só preocupado com, né, a vacinação, como com outras doenças que podem ser preveníveis através de exames de rotina, né, de conversas com seus profissionais. Então, né, busque acolhimento, tenha um profissional seu de confiança, tire as dúvidas com ele, né, se tiver alguma dúvida mais pertinente, algum caso mais específico, os infectologistas também são profissionais que você pode buscar para tirar essas dúvidas, e sempre busque uma opinião de um profissional, não, né, na internet ali, ou de pessoas que não são da área. É isso, eu agradeço muito o convite. Nós aqui agradecemos a participação da Flávia ao vivo aqui no Jornal Câmara Notícia, falando sobre a importância da vacinação. A gente está falando aqui da infância, né, de 0 a 1 ano principalmente, mas claro, durante toda a vida a gente precisa manter a nossa caderneta de vacinação atualizada.